A gente fala de um tipo de violência, infelizmente, ainda muito, mas muito comum nas cidades baianas. No ano passado, mais de 4.000 mulheres silvanas vítimas de agressão e de ameaças de morte foram atendidas pela Defensoria Pública na Bahia. Este ano, só no primeiro semestre, vejam só, foram mais de 2.000 atendimentos. Em Salvador, os bairros onde mais se registra casos de violência contra a mulher são Pernambués, Brotas, Cajazeiras e Sussuarana. Esses dados que a gente está dando agora fazem parte de um relatório elaborado pela Defensoria Pública que vai ser apresentado hoje às 10 da manhã na Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia. E para discutir este assunto, o Jornal da Manhã recebe a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, Firmiane Venâncio. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. O núcleo foi criado em 2008, portanto são 5 anos. Nesse período, mais de 13.500 atendimentos foram feitos, né? Eu queria começar sabendo qual é o perfil dessa mulher agredida aqui no estado da Bahia. Normalmente essa mulher ela tem entre 21 e 40 anos de idade, né? São mulheres que procuram a Defensoria Pública e, portanto, têm uma condição econômico-financeira de 1 a 2 salários mínimos. Isso é a maioria das pessoas que procuram são nessa faixa de renda. E normalmente elas buscam a Defensoria Pública para orientação acerca dos seus direitos. Saber que medidas podem ser adotadas, conhecer, saber se a situação que ela está vivenciando é uma situação de efetiva violência doméstica e familiar e, a partir dali, que providências ela precisa adotar para conseguir romper esse ciclo de violência. Agora, Firmiane, a gente acompanha, né, inclusive fazendo reportagens aqui, que muitas vezes essa mulher é agredida, depois ela, inclusive, vai retirar essa queixa, ela volta a ser agredida novamente, principalmente porque essa mulher depende desse marido, desse companheiro, porque ela não tem para onde ir, né? Que medidas estão sendo pensadas com relação a isso, né? Essa mulher, de repente, até voltar ao mercado de trabalho? Exatamente. Nós desenvolvemos no Núcleo de Defesa da Mulher, a partir do ano de 2009, uma atuação conjunta com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e com o Serviço de Intermediação de Mão de Obra, no sentido de que essas mulheres elas possam participar dos cursos de formação profissional e serem encaminhadas de forma prioritária ao mercado de trabalho. Trata-se de uma iniciativa extremamente interessante porque ela, na verdade, rompe um vínculo que é uma dependência que é extremamente gravosa, que é a dependência econômico-financeira e que muitas vezes é determinante para a manutenção ou para o rompimento da violência que ela sofre. Que tipo de proteção a Defensoria Pública pode e oferece a essa mulher que é vítima constantemente de agressão? Bom, a Defensoria Pública ela faz a orientação jurídica, promove a orientação jurídica das mulheres, o ajuizamento das medidas protetivas, que são medidas de urgência, afastamento do agressor do lar, proibição de contato, manutenção de distância, que são medidas emergenciais no sentido de afastar aquele risco iminente e real de que a mulher possa sofrer um dano maior do que efetivamente já vem sofrendo. Além disso, a Defensoria Pública possibilita o ajuizamento de medidas relativas aos direitos da área de família, no sentido de que todas as demandas dessa mulher elas sejam resolvidas. Então, são as ações de alimentos, divórcio, dissolução de união estável, a partilha dos bens que ela tem amealhado ao longo da união com o agressor. Agora, Firmiane, como é que funcionam de fato essas medidas protetivas, né? Porque a gente tem aí duas questões, né? Primeiro, essa questão que eu coloquei da dependência financeira e também o medo dessa mulher de voltar a ser agredida, né? Que medidas são essas protetivas? A partir de quando que isso começa a funcionar? Já é a partir do momento da denúncia ou não? Não, as medidas protetivas elas começam a vigorar a partir do momento que o agressor é intimado da decisão da Justiça de que existem essas medidas protetivas. Portanto, é extremamente importante que haja uma estrutura no sistema de justiça para que elas sejam notificadas, tanto as mulheres quanto o agressor, de forma quase logo após o deferimento dessas medidas por parte do juiz ou da juíza da vara de violência doméstica, para que essas medidas se tornem obrigatórias. Em caso de descumprimento pelo agressor, ele pode sofrer, inclusive, a prisão preventiva. Em alguns estados, como Minas Gerais e Espírito Santo, por exemplo, para garantir o cumprimento dessas medidas, a Justiça determina outras medidas, como, por exemplo, um botão de pânico, né, e pulseiras que são colocadas tornozeleiras, né, nos agressores. Como é que isso funciona e por que ainda não existe aqui na Bahia? Esses mecanismos, eles são mecanismos voltados para assegurar o cumprimento das medidas protetivas, porque se verificou que uma das maiores dificuldades não é só o ajuizamento, o acesso que nós proporcionamos à mulher à justiça, mas efetivamente o cumprimento. Como fica a fiscalização
sinalização dessas medidas protetivas, por exemplo, que é o que mais dificulta. Esses estados, a exemplo do Espírito Santo e Minas Gerais, criaram esses dispositivos que estão em avaliação, não é? No estado da Bahia, nós não temos ainda essa política implementada. Me parece que tem havido um estreitamento de relações e de entendimentos para fins de aplicação também desses dispositivos aqui, porque eles servem efetivamente para sinalizar quando a mulher está sofrendo risco, tendo já ela uma medida protetiva deferida pelo juiz da vara de violência doméstica. No caso do botão do pânico, ela aciona ali naquele momento, é isso? Isso, exatamente. A tornozeleira, ela funciona com a sinalização da aproximação do agressor em relação à vítima. Existe, então, um interesse de que isso funcione aqui também? Sim, me parece que sim. Tem havido, pelo menos as informações que eu tenho, é de que a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado tem buscado conhecer esses mecanismos a fim de implementá-los aqui no estado da Bahia. A gente tem perguntas aqui no ponto, vamos acompanhar aqui, Firminiane, aqui no nosso telão. Meu marido grita, xinga, ameaça, mas nunca tocou a mão em mim. Será que um dia ele pode me agredir? É a Fátima de Guanambi. Isso já é uma agressão, né? Isso já é uma agressão, já é uma violência. O ciclo de violência ele tem 3 etapas muito simples, rapidamente. Um momento de tensão, que é esse que ela está vivendo, que são os xingamentos, as discussões. Seguem-se as agressões físicas, socos, pontapés. E o terceiro momento, que normalmente do ciclo, que é a lua de mel, que é quando o agressor retoma, digamos assim, a consciência, tenta retomar a relação, pede perdão, e aí esse ciclo ele vai, digamos assim, ocorrendo de forma constante. A cada volta dessa no ciclo, a violência ela tende a se agravar. Portanto, é importante que a mulher observe esses primeiros sinais de violência, porque cada volta dessa no ciclo significa um agravamento da situação e pode levar, inclusive, à morte. A próxima pergunta vem de Amargosa. Olha só. Sou casada, tenho 3 filhos e trabalho na loja do meu esposo. Ele é ciumento e já me bateu. Toda vez que ameaço ir embora, ele diz que me mata. A Defensoria Pública pode me ajudar, no caso aí das pessoas que moram no interior do estado? Sim, aí nós precisamos identificar nas comarcas em que a Defensoria Pública possui esse serviço, seu serviço implementado, porque nós não estamos ainda com a cobertura em todo o estado da Bahia. Essa é uma das reivindicações, inclusive, que devem ser pautadas hoje na Assembleia Legislativa, a necessidade de mais defensores públicos, para que no interior do estado essas mulheres tenham exatamente o mesmo serviço especializado que tem aqui na capital. Mas aí na cidade específica, não me recordo a Amargosa. Amargosa, nós não temos, salvo engano, Defensoria Pública funcionando ainda. Então aí a cidade mais próxima que nós temos ali é Santo Antônio de Jesus, nós temos a Defensoria Pública Regional implantada, ela pode se dirigir até lá e obter a orientação necessária. Agora, Firminiane, diferente da Delegacia da Mulher, né, na Defensoria é possível fazer a denúncia por telefone, anônima? Não, na verdade o que ocorre é o seguinte, nós disponibilizamos para assistida um telefone a fim de que ela possa obter orientação, saber se aquela situação que ela está sofrendo de fato é de violência, né, exatamente, quais os documentos que ela precisa providenciar, que serviços ela pode buscar que estão mais próximos, uma orientação, que documentos, ela já tem registro de ocorrência na delegacia, porque para as providências é necessário registrar a ocorrência na delegacia. Portanto, esse tipo de orientação é possível ser passado por telefone. Da Defensoria? Tem o 129, que é o telefone geral da Defensoria Pública, e o telefone do Núcleo de Defesa da Mulher é o 3117-6935. Aparecendo aí no seu vídeo. 6935. Exatamente. Firminiane, obrigado pela presença, pelas informações.